pé, vamos orar mais um minuto ao Senhor. Os nossos irmãos já podem se aproximar. Vamos juntos adorar a Deus nesta noite e declarar que Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. A Bíblia fala que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A Bíblia diz que aquele que está triste ora, mas aquele que está alegre canta. Glória a Deus, o culto é completo. Ele tem louvor, ele tem palavra, ele tem oração. É para que cada um de nós ofereça ao Senhor aquilo que nós temos em nós para dar. Amém? Levante a sua voz, levante as suas mãos. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós oramos, ó Pai. Estamos aqui rendendo graças a Deus pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade e pela tua misericórdia, Senhor. Deus, não existe nenhum mérito nosso em nada aqui, Senhor. Tudo é teu, tudo é para ti, tudo vem de ti, Pai, e tudo retorna para o Senhor também, porque o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é o nosso consolador. Diga para Ele nesta noite o que Ele é para você. Diga para Ele por que você está aqui. Diga para Ele por que você está triste ou por que você está feliz. Converse com Ele. Ele é teu Pai, Ele te ama. E enquanto você fala com Ele, o seu Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ela vai enchendo a tua vida, ela vai enchendo o teu coração, ela vai quebrando, Ele vai quebrando todas as fortalezas que tentam te amarrar para não adorar, para não servir, para não caminhar. Mas em nome de Jesus, nesta noite, receba da graça, receba do poder, receba da unção, que só o Espírito Santo é que pode lhe dar. Se você entrou aqui nesta noite enfermo, seja no espírito, na alma e no corpo, nós já começamos a ministrar nesta noite a cura em nome de Jesus. Receba a cura, receba o teu milagre, receba a alegria que o Espírito Santo está aqui para te dar. Ainda de pé, aplauda o nome do Senhor Jesus. Vamos juntos louvar o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Seja teu nome, Deus. Glória a Jesus. Queridos, nós vamos louvar o nome do Senhor. São hinos conhecidos, são hinos que você sabe cantar, sabe louvar. Que você nessa noite possa abrir os seus lábios e adorar a Deus junto conosco. O Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Só. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aumente um pouquinho, 3, por favor. Aleluia. Glória a Jesus. Aumente um pouquinho o 3, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Ei. Alô, som, glória a Deus. Ok, tipo, por gentileza, abaixa um pouco o 4. Alô, som, e ó, ei, sim. Alô, som, ei, 1, 2. Glória a Deus. Alô, ei. Esvazia
para que Ele encha a nossa vida do seu poder, da sua presença e da sua glória. Isso é bem conhecido, você pode nos ajudar. Ele se move em você. Valorize essa presença dele no seu viver. David, por gentileza, aumenta um pouquinho esse relógio, por favor. Glória a Deus. Bendito é teu nome, Senhor. As palmas, as palmas. Vamos lá, agora. Sempre para baixo, mas você tem que entender que você é um filho amado do Pai. Deus te ama, e a Bíblia fala que Ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus te ama, glória a Jesus. Amém. Aleluia.
Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. O segredo está na obediência, né, irmãos? Eu fico pensando quantas coisas boas que nós perdemos ao longo da vida quando nós não damos ouvidos àquilo que Deus fala conosco. O salmista Davi, ele chegou ao ponto de dizer que ele esconderia a palavra do Senhor no seu coração para ele não pecar contra o Senhor, porque ele sabia que a palavra de Deus era lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Amém? Eu quero ler com os irmãos um texto bem conhecido sobre o Espírito Santo, que está no livro de Atos, no capítulo de número 1. Atos, capítulo de número 1. É um texto onde o Senhor Jesus proferiu essas palavras um pouco antes de ascender ao céu. Nós estamos aqui no propósito de 3 domingos de falar sobre a importância do Espírito Santo para ele avivar a nossa vida, a importância do Espírito Santo no projeto da salvação e a importância do Espírito Santo para nós fazermos a obra de Deus. E nós estamos aprendendo aqui que avivamento não é um movimento. Ele até gera alguns movimentos, mas ele não é um movimento apenas. O avivamento, ele gera vida, ele gera transformação, ele deixa marcas profundas na vida das pessoas as quais ele toca. Esse avivamento, como nós aprendemos na escola bíblica, ainda nesse trimestre, ele pode ser pessoal, ele pode ser familiar, ele pode ser congregacional, né, numa igreja, mas ele pode ser até numa nação toda, mas ele precisa ter algumas marcas. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 1, versículo de número 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 14. Quero fazer uma leitura alternada para a igreja. Nós temos a letra aí no monitor, para todos lermos na mesma versão. Eu vou ler o primeiro versículo, a igreja lê o segundo e assim por diante. Diz assim, Atos capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar à igreja, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? E eles lhes respondeu, não vos compete saber os tempos ou as estações, as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco. Que lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como viste partir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estava Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus,
Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Reunidos todos dedicavam a oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém, queridos? Eu quero só enfatizar o versículo de número 8, por gentileza, coloca para a gente, David, que diz assim, ó: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e sereis minhas testemunhas. Diga assim: eu sou uma testemunha de Jesus. Eu sempre enfatizo quando eu falo desse texto que testemunha é aquele que viu ou ouviu alguma coisa. Então você viu, ouviu e sentiu algo da parte de Deus. Então você é uma testemunha do Senhor por onde quer que você vá. Que você possa cada dia mais se encher desse Santo Espírito para dar testemunho para outras pessoas do que Deus fez em sua vida e do que Deus quer fazer na vida dela. Você só está aqui porque um dia alguém testemunhou do Evangelho para você. E essa é a nossa recompensa. Entregar aos outros aquilo que foi entregue a nós. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer mais uma breve oração. Logo depois nós ouviremos os nossos jovens, amém? Louvar o nome do Senhor. Glória a Jesus. Pai querido, Deus amado, nós acabamos de ler a Tua Palavra, Senhor, aonde o Senhor nos promete que pelo Teu Espírito Santo nós seremos cheios de virtude, de poder, de uma habilitação espiritual para sermos as Suas testemunhas aqui na terra. Senhor, nós compreendemos o tamanho da responsabilidade que o Senhor confiou à sua igreja. E já há mais de 20 séculos, ó Pai, a igreja vem cumprindo este papel. A igreja vem tornando, Senhor querido, pública a mensagem do Evangelho, para que outras pessoas sejam alcançadas pela mesma graça que nos alcançou. O que nós estamos pedindo nesta noite, Pai, nesta conferência de avivamento, é que o Senhor avive o nosso espírito e a nossa alma, para que nós sejamos tocados pelo Teu Espírito Santo, Pai, para que numa mensagem cristocêntrica, bíblica, evangelística, Pai, nós possamos compartilhar os valores do Teu reino com outras pessoas. Concede a nós esta oportunidade, Pai, e essa habilitação espiritual. Nós sabemos que muitas vezes é difícil, nós sabemos que existem adversários e barreiras que tentam travar ou parar a trajetória da Tua igreja, mas nós estamos aqui para cumprir uma missão, ó Pai, que o Senhor tem nos dado. E a minha oração nesta noite é que o Senhor encha esta igreja do Teu Espírito Santo para cumprir o Seu propósito, que haja um avivamento pessoal, familiar, congregacional em nosso meio, para que em tudo, Pai, o Teu nome possa ser glorificado. Assim eu oro te pedindo e já te agradecendo, e se você crê, diz amém. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Pode se sentar. Nossos jovens vão adorar a Deus. Eu quero aqui já apresentar um casal muito querido que está aqui nos visitando, Thalita e seu esposo. Fica de pé, por gentileza. Tem dias que eu convido ela para estar aqui. A Thalita é prima da Leia, amém? E hoje nos dá a honra da sua presença. Esqueci o nome do esposo, Tiago. Nome tão simples, né, irmão? Só que a nossa mente, depois dos 18, é uma bênção. E também está conosco o preletor da noite, pastor Marcones. Fica de pé, meu querido. É pastor de uma das igrejas do Ministério do Belém. Regina, Jardim Regina, Jardim Gá, é logo ali, né? Está do lado. Vamos saudá-los com bem-vindo? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Glória a Deus. Jovens louvando ao Senhor. Saudamos os irmãos patrocinantes, saudamos. Irmãos, coloquem de pé, por favor.
Alô, som. Minhas lamparinas estão acesas. O Espírito
homens louvar a Deus com mais um hino? Amém? Glória a Jesus. Enquanto os homens se preparam, eu gostaria de ouvir uma saudação para o nosso irmão evangelista William. Vem cá, irmão William, em nome de Jesus. E logo após o nosso irmão William, a gente louva a Deus com mais um hino, amém? E depois dos homens louvando ao Senhor, eu gostaria de ouvir o Lucas louvar a Deus para a gente recolher as contribuições. Amém? Graças e paz da igreja. Amém. É uma alegria, né, irmãos? Momentos que a igreja do Senhor vive, né? Nós, como a igreja do Senhor, a cada dia que passa, a gente sabe que a aproximação da volta de Jesus é nítida, né? E assim a gente se alegra, porque a gente sabe que a volta de Jesus é iminente. Então, a volta de Jesus, ela tem apressado cada vez mais, né, no coração do homem, porque a gente vive num mundo tão turbulento, né? Mas tudo é o tempo do Senhor, viu, gente? Tudo vai se cumprir ao tempo do Senhor. Por mais que a gente queira, né, o tempo apressar, mas tudo é o tempo do Senhor. Tudo é o tempo de Deus. E a gente, como igreja do Senhor, a gente tem aprendido, sim, viver na presença de Deus, né? Se desviar do mal, desse caminho, né, que é a corrupção do pecado, e ser grato, né? Ser grato pelo dia, grato pelo sol, pela chuva, né? Choveu muito, mas a gente tem que ser grato a Deus, né? Pela nossa vida, nossa família. Eu quero não prolongar muito, eu estou só em Apocalipse 22. Não tem que ter um texto, mas complemento do 21. E mostra-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o alumia, e reinarão para todos sempre. Amém. A gente olhando esse texto, que a revelação fala da nova cidade, Nova Jerusalém, que fala lá em 21, né? Um complemento. E a gente olhando, né? Foi dado a João essa visão. E a gente, olhando, não é que a gente sonha, sabe que é a realidade isso aqui, né? Que vai ser a realidade, porque Deus mostrou para João, né? E a gente olhando para esse mundo da turbulência que vive, a gente sabe que quando Jesus voltar a buscar a sua igreja, ele já prometeu isso para nós. Ele prometeu que não haverá mais choro, lágrimas jamais, mas sim alegria, né, diante de Deus todo soberano, Deus todo poderoso, que alumia todas as nações. E isso a gente tem que ter essa alegria no coração, saber que Jesus um dia vai buscar a sua igreja e vai vir buscar, né? Ao tempo do Senhor ele vai vir buscar, e a gente tem que estar alegre sim na presença de Deus, na presença do Senhor. Amém, irmão? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos, queridos, louvar o nome do Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, esse hino aqui é só para crente raiz. É só aqueles adaguinhos que ficam para trás que conhecem. Amém? Mas ele é fácil de aprender e você vai cantar junto conosco, amém? Vem me buscar para o céu. O Cordeiro
com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Ó, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Veio um Consolador, sua glória resplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Veio um Consolador, sua glória resplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Queridos, nesse momento nós vamos recolher dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Pai. Eu quero convidar aqui o Lucas para louvar o nome do Senhor. E você que tem a sua contribuição aí, inclina na sua cabeça. Vamos agradecer a Deus. Eu digo sempre que Jesus ensinou que mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. Porque aquele que dá porque o Senhor já o deu, né? Então o nosso dízimo, a nossa oferta não é para comprar o favor de Deus, não é para negociar com o Senhor, não. É uma oferta, é um dízimo de alguém que diz: Senhor, obrigado, porque tudo que eu tenho vem de Ti. Pai querido, Deus amado, nós queremos louvar o Teu nome nesta noite por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem sido nosso Jeová Jiré, o Senhor de toda providência. O Senhor tem sido aquele, Pai, que tem trabalhado na história da nossa vida e tem nos abençoado de uma maneira extraordinária. E queremos nesta noite render graças ao Senhor pelo Teu cuidado. Consagramos a Ti nesta hora nossos dízimos e as nossas ofertas, em gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado para com a nossa vida. Gratidão nós temos no coração por tudo que o Senhor tem feito por nós. Lembrando os irmãos que essa semana é a semana de nós pagarmos o nosso aluguel. E nos próximos dias, semana que vem, a gente paga a quarta parcela aqui desse povo. Pagando a quarta, fica faltando só mais uma. Isso tudo é graças à tua generosidade e à sua fidelidade. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Só Deus que vai ser. Deus é bom demais. Eu vou contar o testemunho porque eu tenho muita coisa para falar, mas até que Deus tem ajudado a nossa vida. E sei que Deus é pela vida da gente, amém? Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pois o anel em meu dedo me tirou o medo.
Glória a Deus, glória a Jesus. Quero convidar aqui o irmão Carlos para trazer uma saudação e depois já orar pelo pregador, amém? Irmão Carlos, em nome de Jesus. O irmão Carlos não é muito de falar não, mas já é tudo para os homens, né? Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Querido irmão, muito feliz, né, por estar aqui nessa noite, congregando aqui com os irmãos, né? Eu não vou deixar nenhuma saudação não, vou fazer uma oração conjuntamente com os irmãos, amém? Gostaria que os irmãos ficassem em pé e vamos orar em nome de Jesus, amém? Oremos. Senhor meu Deus, Pai eterno e soberano, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus querido amado, aqui estamos, ó Pai querido amado, mais uma vez, ó Deus querido amado, na tua casa, Senhor, para te adorar, para agradecer e santificar o teu santo nome, meu Deus querido, Deus amado, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, meu Deus querido amado. Que o Senhor, Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, ó Pai, venha falar conosco, ó Pai querido, Pai amado, através do teu santo nome, meu Deus querido amado, através do teu servo, meu Deus querido amado, que irá trazer a palavra, meu Deus querido amado, para cada um de nós, meu Deus querido amado. Usa teu servo, meu Deus querido, Deus Todo-Poderoso, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, meu Deus querido amado. Usa ele, usa os lábios deles, meu Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Desde já, Deus, eu te agradeço pela vida de cada um que aqui está, pela minha vida, a vida da minha família, a vida dessa igreja, ó Deus querido, Deus Todo-Poderoso. Te agradeço pela vida do pastor Davi, da pastora Denise, que o Senhor, Deus querido amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fortaleça eles cada vez mais e use eles, meu Deus querido amado, em nome de Jesus Cristo, como canal de bênçãos, ó Deus querido amado, nas nossas vidas, ó Pai, e na vida daqueles que o Senhor colocar na mão deles, ó Deus querido amado. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Uma linda salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus. Querida igreja, a paz do Senhor. Amém. Pode tomar assento, queridos. Obrigado. Estamos graças a Deus por mais uma vez estarmos aqui com os irmãos, cultuando ao Senhor, oferecendo nosso serviço a Cristo, que é o nosso culto racional. Isso é muito bom. Grato a Deus sempre pela vida do pastor Davi, encontro pela sua família, Maria Denise, a todos os obreiros que militam junto aqui neste lugar. Que Deus em Cristo abençoe ricamente cada um de vocês, fortaleça o coração de cada um na presença dEle, pois nos dias em que nós vivemos, precisamos de um coração fortalecido em Cristo, com o poder da sua palavra. Meus irmãos, eu quero meditar em um texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo, segunda carta
do apóstolo Paulo escrito aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 7. Vamos ler 3 versículos que serão os versículos 8º, 9º e o 10º. 2 aos Coríntios, capítulo 7, versos do 8 ao 10. Glória a Deus. Quero ser breve para uma breve reflexão com vocês. Vamos ler então. Porquanto ainda eu vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo ou me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Vou pedir a gentileza da igreja a repetir comigo o verso de número 10, por favor. Pois a tristeza segundo a vontade de Deus produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Amém. Se puder, pode deixar na tela esse versículo, por favor. Queridos, o tema é sobre avivamento, e é um tema muito bom, sugestivo. O pastor Davi, eu não tenho dúvidas de que foi inspirado por Deus para trazer à igreja esta temática, porque quando falamos de avivamento, alguns têm uma conotação distorcida, mas eu quero nesta noite falar sobre a antessala para o avivamento. A antessala para o avivamento. Eu quero, em rápidas palavras, em poucos minutos, refletir com os irmãos sobre a importância do arrependimento, oração e retorno às Escrituras. A antessala de tudo isto está justamente ter um espírito contrito e um coração quebrantado. É sempre importante meditarmos nas Escrituras, que todas as vezes que Deus convocou o povo para avivá-los, é sempre importante a gente notar que primeiro Deus chama o povo para o arrependimento. Quando lemos a Bíblia, é importante lermos as Escrituras sempre do ponto de vista pessoal e senti-la confrontando a gente. Veja, eu tinha muita dificuldade quando aceitei a Cristo de ler o Antigo Testamento, por exemplo. Eu não entendia, como eu sei que vocês também, quando aceitaram a fé. Eu tinha muita dificuldade. Por que Deus agia daquela forma e falava daquela maneira e fazia daquele jeito? Porque Antigo e Novo Testamento. Quando um dia, orando a Deus, claro, depois de estudar a palavra, escola bíblica dominical, curso teológico, a gente aprende com quem sabe mais do que a gente aprende com os irmãos que sabem mais, com os professores, os mestres, a gente aprende com fontes, com os livros, boas enciclopédias, e a gente aprende principalmente com o Espírito Santo em oração. Quando a gente pega toda a bagagem que a gente adquire durante a nossa trajetória de vida e coloca em oração, o Espírito Santo nos dá inspirações várias dentro do contexto das Escrituras. E um dia, pastor Davi, orando a Deus, lendo a epístola de Paulo, escrita para os crentes em Roma, eu tinha dificuldade de entender, principalmente os capítulos
Paulo enfatiza muito sobre a questão da lei do pecado, especificamente o 3, 5, 6, 7. Então 6 e o 7 ali o embate é forte. O 8, ele vai trazendo ali o contexto sobre a expressão carne, falando ali do contexto da tricotomia humana, da natureza caída, dentro da composição da tricotomia espírito, alma e corpo, não carne especificamente o corpo somente, mas o contexto do ser humano caído no pecado. E um dia, orando a Deus, o Senhor me deu uma revelação gloriosa naquele texto do capítulo 6, final do capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7, quando Paulo diz que se não fosse a lei, especificamente o versículo 7 do capítulo 7, ele não saberia o que era pecado. Ele deixa bem claro ali que a lei abriu o leque de entendimento, porque ele vai dizer que a lei não é má, a lei é boa. Porque às vezes a gente olha para o Antigo Testamento, algumas pessoas têm certas rejeições, porque época da lei, Deus severo, aquele Deus cruel, essa é a imagem que as pessoas têm, mas não é nada disso. Quando você lê com um pouco mais de atenção, Deus me deu algo simples, porém muito claro para o meu entendimento. O que Deus me fez entender é que o Antigo Testamento, especificamente a lei dada a Moisés, no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, nada mais é do que um diagnóstico de Deus para a raça humana. E essa comparação de diagnóstico não é difícil entender quando você traz uma linguagem da saúde, da medicina, e quando você vai ao médico, você sente dores, algo está incomodando você, então o médico faz o quê? Ele te receita exames, uma bateria de exames, e através disso vem o quê? O diagnóstico do que você tem. E no capítulo 5, capítulo 6, Paulo vai dizer que a lei se manifestou para que abundasse o pecado. Isso é muito forte, porque a linguagem que Paulo está trazendo é justamente essa. Ou seja, você faz um exame hoje, você descobre um problema. Você faz um exame amanhã, descobre outro. Eu tenho um amigo meu que ele diz: eu não vou ao médico mais coisa, porque se eu for ao médico vai descobrir tanta coisa, então eu nem vou. Eu falo: rapaz, você tem que ir, porque se descobre em tempo, dá tempo de você se cuidar, prevenir. Aliás, quando você lê Levítico, por exemplo, você vê ali o cuidado de Deus com o povo, com a saúde do povo. Quando Deus diz: não coma isso, não coma aquilo, não é uma conotação religiosa como algumas seitas têm por aí, que é proibido comer, que é pecado. Não é isso. Ali é Deus explicitamente trazendo cuidado para com a saúde do povo. É Deus dizendo: não quero que vocês adoeçam, eu não quero que vocês morram aqui no deserto, eu não quero que vocês fiquem com essas sequelas de doenças aí. Então se cuidem, coma isso, não coma aquilo, porque eu quero vocês saudáveis. Hoje não é diferente, só que a diferença é que hoje a gente só segue isso, ou tenta seguir isso, quando a gente vai ao médico. Aí o médico diz: para a maneira no açúcar, diminui o sal, o óleo, nem pensar. Mas quando a gente leu a Bíblia, o Senhor já falava isso com o povo: não coma isso, não coma aquilo. Mas a gente não medita, a gente exagera, extrapola, e aí a gente vê o quê? As consequências que nós sofremos. Então quando a gente lê a lei é assim, ela vai dando diagnóstico. E qual que é o diagnóstico? É que a raça humana está caída, a raça humana é pecadora, a raça humana está afastada de Deus, a raça humana não tem condições de agradar a Deus por si só. É por isso que Paulo diz: a lei se manifestou para que o pecado abundasse. Mas logo em seguida ele diz: mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque enquanto a lei é o diagnóstico, o Antigo Testamento, por assim dizer, o Novo Testamento em Cristo é a cura. Porque ele diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. Não sempre que eu leio a Bíblia, eu leio assim: Antigo Testamento, diagnóstico de Deus; Novo Testamento, a cura de Deus. Glória a Deus. Tem que ler a Bíblia completa. Porque enquanto você tem um diagnóstico de Deus, não fica só nisso, tem a cura que é o Novo Testamento.
Então, quando eu leio a expressão de Paulo, principalmente no capítulo 7, versículo 24 e 25, se você puder colocar, meu amigo, eu te agradeço. Cadê ele? Qual é o nome dele? David, gente boa. Romanos, melhor dizendo, Romanos, capítulo 7, versículo 24 e 25. Por gentileza, meu filho. Só para a igreja entender o meu raciocínio aqui. Porque é uma expressão de Paulo dentro de uma conotação de uma natureza humana caída que tenta agradar a Deus. Mas por mais que tente sozinha, essa pessoa não vai conseguir agradar a Deus. Romanos 7. Foi? Romanos capítulo 7, versículo 24 e 25. Vou ler com os irmãos aqui para vocês entenderem a minha linha de raciocínio nesta noite aqui. Aleluia. O versículo 24 ele diz assim, ó: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ponto. Aqui é o ser humano preso, desgraçado, outra versão, homem que é sem graça, né, de Deus na vida, caído. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará? É claro que Paulo está aqui dentro de uma conotação aqui da natureza caída. Mas também há muitos estudiosos que acreditam que Paulo também está trazendo aqui uma alusão histórica dentro do seu contexto dos seus dias, em que os bárbaros etruscos, eles quando capturavam o seu algoz ou um criminoso que havia cometido um homicídio, esse criminoso, a pena capital era amarrá-lo junto com o cadáver daquela vítima, até ele também vir a óbito. Aquela vítima, o cadáver, era amarrado junto ao criminoso vivo, rosto por rosto. E aquele cadáver ia entrando em estado de putrefação, de decomposição. E aquele líquido do cadáver, aquele criminoso preso, sem que ele quisesse, ele ia ingerindo aquele líquido podre até chegar a óbito. Você vai entender. Ou seja, essa expressão de Paulo, muitos estudiosos acreditam que também tenha essa alusão sobre esse tema histórico, não só do ponto de vista teológico, no sentido de natureza humana caída, o homem caído diante de Deus, mas é como se Paulo fizesse aí uma comparação do homem afastado de Deus ser semelhante àquele criminoso preso ao corpo da vítima, e ele gritava e dizia: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ninguém livraria, ninguém ia tirar ele de lá, porque a pena era aquela. Então ele teria que ficar ali até morrer. Então Paulo está dizendo: o ser humano que anda preso no pecado, ele anda a sua alma, o seu espírito, agonizando dia e noite e dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque quero servir a Deus e não consigo servir a Deus, quero agradar a Deus, não consigo agradar a Deus, quero ir para a igreja, não consigo ir para a igreja, quero largar esse vício, não consigo largar esse vício, quero sair dessa vida do crime, não consigo sair dessa vida, quero deixar essa escravidão, não consigo deixar essa escravidão. E a resposta vem no versículo 25, por favor. É isso que nos alegra. A Bíblia é completa, não fica somente em uma questão. A resposta está aqui: mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Esta é a resposta. Enquanto um grita no versículo 24, a resposta está no versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, porque desse modo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então ele está dizendo: com a mente
liberta por Cristo, eu consigo entender o diagnóstico e a cura de Deus. Mas com a carne, com a força do pecado, eu me submeto à lei do pecado. E qual é a lei do pecado? O salário do pecado é a morte. Essa é a lei do pecado, é a morte. Mas o que? Aleluia! O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus. Então, lendo o versículo que nós iniciamos aqui nessa noite, Paulo fala de uma tristeza que não é para eu e você sair daqui triste hoje. Paulo fala, se puder voltar lá em 2 Coríntios 7, versículo 10, que a tristeza segundo Deus, isso aqui é muito forte. A tristeza segundo Deus, ela traz vida para nós. E o que é a tristeza segundo Deus? Aí onde está a questão. Porque isso é que gera avivamento em nós. Opera arrependimento. Lembra quando João Batista começou a pregar? Qual foi a primeira mensagem dele, capítulo 3 de Mateus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículo 2. Lembra qual foi a primeira mensagem que Jesus começou a pregar? Se fosse hoje em dia, alguém dizia: Ih, Jesus está sem mensagem, imitando João Batista. Não é assim? Porque hoje o pregador, se ele pregar a mesma mensagem, alguém vai dizer que está sem mensagem. Porque o cantor canta um hino o ano inteiro. Você dá glória a Deus, bate palma, dá aleluia, levanta a mão, roda, dá pulinho. O mesmo hino, o ano inteiro. Mas se o pregador pregar a mesma mensagem 2 vezes durante o ano, esse pregador aí não dá nada. Não é assim? Mas Jesus pregou a mesma mensagem que João Batista. Capítulo 4, versículo 17 de Mateus. Arrependei-vos, porque é chegado o Rei dos céus. E Pedro pregou a mesma mensagem em Atos 2. Arrependei-vos. E Paulo pregou a mesma mensagem. Arrependei-vos. No capítulo 17 de Atos. E a igreja precisa pregar a mesma mensagem. É Deus, aleluia. Porque arrependimento, no grego, metanoia, que quer dizer mudança de mente, expansão da consciência. É como se Jesus chegasse hoje nas nossas igrejas e dissesse assim: mude o jeito de vocês pensar e mude a maneira de vocês agirem. É isso que ele está dizendo. Quando ele fala para a multidão: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ele está dizendo: mudem o jeito de vocês pensarem e também a maneira de agir. Ou seja, está indo em uma direção, muda a direção. É chamado conversão. Mude essa direção. Por quê? Porque primeiro vem a contrição. A igreja ficou triste porque o apóstolo mandou uma carta exortando eles. E exortação nada mais é do que um aconselhamento a sair de uma determinada situação que vai levar para o caos. Eles ficaram tristes com aquilo porque de repente, pastor Davi, era alguma coisa que eles estavam gostando. Mas o apóstolo disse: não. Deus na vida dele falou para a igreja: não. E é difícil a gente deixar aquilo que a gente gosta. Mas quando a gente lê a Bíblia, você observa que as mensagens de Jesus sempre foram mensagens que confrontaram os seus ouvintes. O Evangelho veio para nos confrontar. A palavra de Deus, ela tem que confrontar você. Você sabe por quê? Porque no capítulo 6 de João, versículo 63, Jesus disse que a palavra dele é espírito e vida. E se ela é espírito e vida, ela tem que gerar vida em mim e em você. Ela tem que gerar um desconforto, um certo inconformismo dentro da gente. Ela tem que trazer uma certa inquietação dentro da gente, porque ela é viva. Então o Evangelho sempre nos confronta. Você sempre vai ver Jesus dizendo: olha, quer vir após mim? Negue a si mesmo. Eu nunca vi uma coisa mais difícil do que negar a nós mesmos. Deixar aquilo que você gosta por amor a Cristo. Quem achar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Aquele que amar mais o pai, a mãe, o irmão, mais do que a mim,
não é digno de mim. É mole ouvir isso. Sabe por que Jesus pregava isso? Não é que ele é duro, é que ele é justo. Ele sabe o mal que está em nós. Ele sabe o mal que está em mim e em você. Essa natureza caída só tende naturalmente a se afastar de Deus, a desagradar do Senhor. Essa natureza caída gosta de olhar para a aparência e julgá-la. Essa natureza caída se precipita em julgar. O capítulo 7 de Mateus. Mas não é que não tem que julgar, tem que julgar, mas é a palavra. Mas a natureza caída se precipita em julgar. Essa natureza caída, ela gosta de ser massageada. Aleluia. A gente gosta de entrar aqui e ouvir: Deus vai te dar vitória. Quem não gosta? Você sorri, você se alegra, não é? A gente gosta de ouvir: levante a sua mão e pegue a sua bênção. Quem é que não gosta? A gente gosta de ouvir essas coisas. Isso nos dá ânimo, porque ninguém quer perder. Mas a expressão bíblica no Evangelho é que primeiramente nós temos que aprender a perder. Sabe para quem? Perder para o Evangelho. Porque quem tem que vencer não sou eu e nem você. Quem tem que vencer é o Evangelho em mim e em você. Primeiro, o Evangelho tem que vencer o nosso orgulho, vencer a nossa natureza caída. A proposta de Cristo é essa: é que o Evangelho nos vença, é que o Evangelho domine esse velho homem, essa velha natureza, que está toda bonitinha, arrumadinho, engomadinho, mas só Jesus sabe o temperamento como é. Essa natureza, ela precisa, aleluia, de um valente dentro dela que a domine. E esse valente tem nome, é o Espírito Santo do Senhor. É por isso que o apóstolo está dizendo: a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Por quê? Porque a palavra nos confronta. E quando a palavra nos confronta, a gente sente a tristeza. Sabe qual? A tristeza de saber que do jeito que está, não está agradando a Deus. Não é uma tristeza para depressão. Não é uma tristeza para ir para um psiquiatra, um psicólogo, ou tomar remédio. É uma tristeza de amor. Porque quando você ama alguém, você não se alegra quando sabe que feriu aquele alguém. Quando você ama alguém, você fica triste porque sabe que a sua brincadeira, a sua palavra, a sua postagem, algo que você falou ou algo que você fez, entristeceu aquele amigo, aquele parente. Então você ficou triste porque você ama a pessoa. Aí você vai e faz o quê? Pede perdão para ela, porque você não quer que aquela amizade acabe. Feriu a mulher, feriu o marido, feriu o filho, feriu o pai ou a mãe. Você não quer que aquele amor fraterno acabe. Você vai lá, papai, e dá um abraço no filhinho, ainda que ele tenha 2 aninhos de idade. Você se ajoelha, pedagogia, e diz: vem cá, perdoa papai, papai errou. Não tem problema nenhum fazer isso, porque você ama ele. Então você não quer ver ele triste. É uma tristeza, mas é uma tristeza que traz edificação no seio familiar. Você feriu um amigo, você vai lá, chama ele no PV. Olha, me perdoa. Aí depois de se consertar, aí você vai lá e faz aquela postagem bonita, elogiando ele, elogiando ela. Sabe por quê? Você não quer perder a amizade dele e dela por nada nesse mundo. Você vai lutar para conquistar de novo aquela confiança com aquela pessoa. É isso que Paulo está dizendo. A tristeza, segundo Deus, aleluia, ela traz arrependimento. Por que segundo Deus? Porque é o Espírito Santo que causa em nós isso. A palavra nos confronta. O Espírito Santo diz: do jeito que está, eu não estou gostando. Do jeito que está, não está me agradando. Aí Paulo diz: impacta aqui dentro, bate aqui dentro, mexe aqui dentro, comove aqui
fraco. O que é coração fraco? É coração que se rende. Porque às vezes a gente é forte para Deus. A gente é fraco quando vê uma cena na TV. A gente é fraco quando alguém fala uma palavra que machuca. A gente é fraco com os relacionamentos. Mas a gente é forte para Deus. Porque o Senhor fala e a gente não se comove. O Senhor fala e a gente não se quebranta. O Senhor fala e a gente não se humilha. O Senhor fala e a gente não se prostra. Mas o salmista já dizia que o Senhor, Ele não despreza isso. Um coração quebrantado, um espírito contrito, Deus, Ele não rejeita. Porque à medida que o coração se quebranta, Ele baixa a guarda para Jesus. À medida que Ele baixa a guarda para Jesus, o seu espírito entristece. Semelhante ao exemplo que eu dei aqui, por saber que feriu a Deus, que feriu a pessoa que mais te ama no universo, por entender que o que você fez foi algo que desagradou aquele que verteu o sangue no Calvário pela tua vida, e como gesto de gratidão ou ingratidão, foi uma atitude precipitada. Isso tem que gerar tristeza em nós, isso tem que gerar incômodo em nós, e à medida que isso gera incômodo na gente, inquieta nosso espírito e nossa alma, a gente se arrepende e se prostra diante dele. Aleluia. E quando isso acontece, o arrependimento, você entra com a oração, porque a oração ela vai reatar o relacionamento, está entendendo? A oração vai reatar o teu relacionamento com Ele. A oração é aquela do secreto, do quarto que Jesus falou, lembra? É quando você entra no particular com Ele. É mais do que publicamente, do que você levantar a mão e todo mundo te ver. Não, é lá no secreto, no particular com Ele, na sua individualidade com Ele, pessoal com Ele. Aleluia! Você não vai se preocupar em escolher frase bonita, porque Ele não está nem aí para isso. Ele não está nem aí para vocabulário, se é bonito ou feio. Ele está olhando para dentro de você. Aleluia! Ele está olhando para o teu interior. Ele está vendo, aleluia, a tua alma rendida diante dele. E deixa eu te dizer mais: o teu espírito é o canal por onde ele vai comunicar com a tua alma. Que é pelo espírito humano que o Espírito Santo e as revelações dos oráculos de Deus. É pelo Espírito humano que o Espírito Santo traz entendimento na alma. E Paulo diz mais no capítulo 8, versículo 26, que nós não sabemos orar como convém, mas Ele, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mais ou menos assim, na minha linguagem caipira. Vamos lá. Eu estou orando, pedindo a Deus uma coisa, pensando: não, Pai, não é isso, não, Pai, não é isso, não. Eu estou clamando, implorando e pedindo, e o Espírito Santo está lá: não, Pai, não, ele precisa disso aqui, ela precisa disso aqui. Aleluia! Ele opera em nós muito mais do que nós podemos imaginar. Aleluia! Então vem o arrependimento, vem a oração, e quando entra o arrependimento e a oração, aí fica fácil para você ter apetite das Escrituras. Você sabe por que o Brasil está assim? Afundado na imoralidade e no declínio espiritual. Eu não vou nem falar de cultural e político, porque cultural e político é consequência de declínio moral e espiritual. É porque nós precisamos nos preocupar. A igreja brasileira, e aí quando eu falo igreja brasileira, somos todos nós, precisamos buscar constantemente isso de Deus. Semelhante John Wesley, George Whitefield, buscou junto com seus amigos, o irmão de John Wesley, Carlos Wesley,
na Inglaterra, no meado do século XVIII, que estava vivendo semelhante ao que o Brasil está vivendo. Caos, idolatria, corrupção, prostituição, mudando, trocando a verdade de Deus por mentira, adorando seus próprios corpos, imagens. Mas aqueles homens se curvaram diante do Senhor, se prostraram diante de Deus, resolveram se reunir em um grupo e dar como prioridade jejum, oração, meditação nas Escrituras. Tinha horas, tinha dias marcados para tudo isso, eram organizados, e por isso eles eram chamados de metodistas, porque eles tinham método, eles tinham propósito. A igreja brasileira, ela precisa entrar nesses propósitos com Deus, de quebrantamento, de conversão, aleluia, e de se prostrar diante do Senhor. Sabe por quê? Porque os nossos cultos de oração precisam e devem ser mais cheios do que os nossos congressos. O dia que os nossos cultos de oração estiverem mais cheios de pessoas do que os nossos congressos, aí sim você pode levantar a mão e dizer: a igreja brasileira está avivada na presença de Deus. Mas até lá precisamos falar muito. Aleluia. E para finalizar, eu quero ler com vocês um texto de Leonard Ravenhill, que foi um grande escritor, pastor e, por que não dizer, um profeta britânico, um grande servo de Deus. Ele diz assim no seu livro Porque Tarda o Pleno Avivamento. Em um texto do seu livro ele diz: embora a igreja seja pobre sob muitos aspectos, é mais pobre ainda na questão da oração. Contamos com muitas pessoas que sabem organizar, bons administradores, mas poucas pessoas para agonizar em oração. Muitos que contribuem, mas poucos que oram. Muitos pastores, mas pouco fervor. Muitos temores, mas poucas lágrimas. Quando ele fala temor aqui, fala as pessoas que dão mais ênfase a mostrar aos homens do que ao próprio Deus. Muitos que interferem, mas poucos que intercedem. Muitos que escrevem, mas poucos que combatem o pecado. Se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. Eis a questão. Temos muitos teólogos, muitas pessoas com condições financeiras, mas falta para nós o que Pedro tinha. A gente precisa lembrar dos irmãos primitivos, porque Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Hoje a igreja brasileira, ela diz: eu tenho ouro e eu tenho prata, mas eu não tenho levando e andar. Até quando nós vamos ficar conformados com isso? É uma conferência para avivamento. Você tem que sair daqui, como diz em Pernambuco, com a sua cuca fervendo sobre esse assunto. Você tem que deitar no seu travesseiro com a sua cachola, pensante, e dizer: Deus, não é possível. Não podemos nos conformar com este mundo. Não posso admitir ser só um frequentador de igreja, porque eu vou mudar o meu conceito a partir de hoje. Eu não vou para a tua casa mais para buscar vitória, eu vou para a tua casa para te adorar, porque a vitória tem que ser do Evangelho. É o Evangelho que tem que vencer. Porque às vezes a gente vem para a igreja, não é errado você pedir uma bênção para a tua família, mas é errado quando a gente se esquece da prioridade de Deus.
Porque às vezes a gente quer que Jesus salve, que Jesus cura, que Jesus liberta lá em casa, abra a porta, faça isso e aquilo. Mas Tiago diz: pedis e não recebeis. Por quê? Porque você pede mal, porque pede para o vosso próprio deleite. O que é isso? Tiago está dizendo: vocês pedem para se satisfazer, e Deus está olhando e está dizendo: não, antes de salvar lá na tua casa, eu quero salvar você. Antes de abrir aquela porta, eu quero preparar teu coração. Antes, aleluia, de te dar essa grande bênção, eu quero primeiramente te dar a maior bênção, que é a regeneração dentro de você. É te renovar, te avivar, é transformar o teu caráter, o teu interior, que é para quando eu entregar nas tuas mãos aquela vitória que você tanto pede, você saber administrar. Sim, Deus. Você saber cuidar dela, você ter zelo por ela, e o meu nome ser glorificado na tua vida e através da tua vida. Não adianta o Senhor te dar e você de repente nem mais querer buscar a presença de Deus, nem mais querer congregar ou achar que está tudo bem. Mas a prioridade de Deus é trabalhar em você, é trabalhar na tua vida, é trabalhar no teu interior. Então, a partir de hoje, mude a sua oração e diga: Deus, faz com que o teu evangelho me vença, porque eu quero que o Senhor quebre o meu orgulho. Sabe aquele hino, aquele louvor antigo? Senhor, quebra meu orgulho. Eu quero descer como Naamã. Eu quero descer, Senhor. Aleluia. Quebra todo o orgulho, toda a mágoa dentro de mim. Rompe no meu coração tudo aquilo que me impede de me quebrantar diante do Senhor. Porque o apóstolo vai dizer, aleluia, que a tristeza dele, ela produz arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Você aqui se arrepende de um dia ter se entregado a Jesus? Claro que não. É por isso que está dizendo, ela produz salvação, da qual ninguém se arrepende. Aleluia. Pelo contrário, geralmente a gente ouve os irmãos novos convertidos: ah, se eu soubesse que era tão bom servir a Cristo, eu teria vindo antes. Aleluia. Aí Paulo diz, da qual ninguém se arrepende. Ele finaliza o versículo dizendo o seguinte: mas a tristeza do mundo opera a morte. Qual que é a tristeza do mundo? É aquela que ouve uma palavra desta, como nessa noite, e se entristece, mas não para se arrepender. Se entristece porque sabe que precisa ter uma vida de renúncia e viver para Deus. Então ela se entristece porque sabe que ela não vai fazer isso. Então ela volta para o mundo, e Paulo diz: gera morte. Ela não está decidida a firmar aliança com o Senhor, semelhante àquela pessoa, de novo, que volta a machucar a pessoa amada, mas não pede perdão, que fere o amigo, mas não pede perdão, prefere perder a amizade, o respeito, o carinho pela pessoa amada, do que se humilhar. Mas nessa noite eu espero que aqui não tenha ninguém assim. Pastor, me permita convidar a igreja a ficar em pé. Eu quero orar com a igreja nesta noite. Eu quero orar com você nesta noite. Você vai fazer uma oração nesta noite com o coração quebrantado, com o espírito contrito diante de Deus. Aleluia. Eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração. Curva a sua cabeça. Eu não sei de que forma você entrou aqui hoje. Eu não sei de que maneira você saiu da sua casa. Mas se o Senhor, aleluia, nesta noite te trouxe aqui, é porque Ele tem um propósito na tua vida. Se você tem um desejo no teu coração de ser avivado por Deus, então nesta noite aproveite o momento e diga: Senhor, eu tenho feito algo que não tem te agradado, ou pelo menos eu tenho andado da forma que o Senhor não quer. Ah, irmão, o Senhor está dizendo que eu estou pecando. De repente você acha que pecar é só fazer as coisas que o mundo quer que faça. Mas Tiago disse que aquele que sabe fazer o bem não faz, este peca. Se você sabe que precisa buscar a Deus, não está buscando. Se você sabe que precisa examinar a palavra do Senhor e não está examinando, está pecando também, porque você está vivendo segundo a sua própria natureza e segundo a sua vontade. Deixa eu te dizer uma coisa: quando a gente não ora, a gente peca, mas quando a gente ora, a gente vence o pecado.
Sabe por que muitas pessoas estão desanimadas na igreja? Porque elas estão sem um relacionamento com o Senhor. Você sabe por que muitas pessoas não se preocupam em agradar a pessoa que ama? Porque elas já não amam mais. Então, quando você não ama mais a pessoa, você não se preocupa se ela vai gostar ou não da sua atitude. Oh, Senhor. Porque afinal de contas você não ama. Então, se você não ama, pouco importa para você se a pessoa vai ficar feliz ou triste com o que você falar ou fazer. Mas quando você ama, não. Quando você ama, você se preocupa. Você entra na loja e diz assim: será que ele vai gostar dessa roupa? Eu acho que não, mas dessa eu acho que ele gosta. Porque você ama. Você entra e fala assim: será que ele vai gostar desse relógio, desse celular? Eu acho que ele vai gostar. Eu acho que ele vai gostar. Às vezes você até liga e fala: qual modelo você quer? Por que você faz isso? Porque você ama. Então você faz de tudo para ter a pessoa feliz. Aleluia. Você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Aleluia. Então, se você ama o Senhor nessa noite, coloque seu coração na presença dEle, a sua vida diante dEle, e diga: Senhor, eu quero sentir. Eu não quero mais sentir a tristeza para levar ao psicólogo. Eu não quero sentir a tristeza para levar ao psiquiatra. Eu quero sentir a tristeza que produz vida em mim. Eu quero sentir a tristeza que vai gerar vida. A tristeza que vai me trazer arrependimento para a salvação da minha alma. Senhor, eu quero sentir esse calor dentro de
tristeza, segundo Deus, gera vida, gera arrependimento, gera salvação. Saia daqui nessa noite pensando nisso, que Bíblia de crente não é amuleto de religioso, que quando chega em casa, coloca-se na estante e só vai pegar no próximo culto para quem vem igreja. Crente é crente. Crente é apaixonado por essa palavra. Crente lê esta palavra e chora e glorifica e se alegra em Deus, porque ela é vida. Ela é vida. Deus abençoe. Amém. nessa oração eu quero orar por 4 pessoas. Quero orar pelo Rafael.
completando mais um ano de vida, né? Quero orar pelo Lucas, que amanhã vai começar um tratamento, mas nós cremos na vitória dele, amém? Queremos orar também pelo Vanderlei, que vai passar por uma cirurgia essa semana, dia 18. Obrigado, em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. E vamos orar também pelo irmão Pedro. O irmão Pedro esteve internado essa semana, teve alta esse final de semana, já está em casa, mas continua naquela luta. Glória a Deus. Hoje eu vou visitar um primo meu, ele está com 80 anos. E ele também foi desenganado pelos médicos, ele está com tumor no intestino. Uma grande parte do intestino já está obstruído. E os médicos disseram não dá para fazer tratamento, porque fizeram tratamento ele não aguenta, e não dá para operar porque ele não aguenta. Leve ele para casa, dê para ele tudo que ele deseja comer e beber, porque os dias dele serão curtos. Mas eu já vi esse diagnóstico outras vezes. Então assim, eu sempre oro pedindo o melhor, mas considerando o pior, porque a vontade de Deus é soberana. Eu vou orar sempre pedindo para Deus curar, mas seja feita a vontade do Senhor, amém? Então nessa oração nós vamos orar pela vida do Lucas, pela vida do Vanderlei, pela vida do Rafael, pela vida do irmão Pedro e do meu primo. Tem mais alguém aqui nessa noite que quer receber a oração da igreja? Você ouviu a palavra de Deus, falou que você se desloca do seu lugar, vem até aqui. Nós estaremos orando pela sua vida. Talvez seja por algo que você está passando, está vivendo, e nessa noite Deus falou com você. Eu não sei que tipo de tristeza você está vivendo, mas nessa noite o Espírito Santo está aqui para te acolher. Se você tiver esse desejo, sai do seu lugar e vem aqui na frente que nós estaremos orando. Lembrando que amanhã nós temos culto de intercessão a partir das 8 horas. Sexta-feira nós temos o nosso culto, sexta-feira profética, e domingo, o terceiro e último dia desse trabalho. Olha para a irmã Denise também, que está muito bem, por isso não veio hoje, para que Deus visite ela também lá no nosso lado. Estenda sua mão para cá, vamos todos clamar ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor querido, falando sobre o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes, Senhor, eu não sabia como orar, mas o Teu Espírito intercedeu por mim. Quantas vezes este povo que aqui está, Senhor, não sabia como orar, mas o Senhor intercedeu por eles. E nesta noite eu quero te pedir mais uma vez, Espírito Santo, intercede por nós. Traga um avivamento verdadeiro, real, profundo sobre as nossas vidas, Senhor, como família, como igreja, mas também, principalmente, como indivíduos, ó Pai. Que esta palavra que foi ministrada hoje aqui, ela entre no nosso coração, ela mude realidades, gera uma tristeza que vai produzir salvação, ó Pai. Não deixe que a tristeza que gera morte venha estar presente na nossa vida. Senhor, nesta noite, eu abençoo em nome de Jesus a vida do Lucas. O Senhor já tem dado para este moço grandes vitórias, mas amanhã, Senhor, ele começa uma outra peleja. Eu quero declarar em nome de Jesus que com a sua graça e segundo a sua vontade, ele será vitorioso também, Senhor. Deus, eu quero orar, meu Deus querido, e abençoar a cirurgia que o teu filho Vanderlei vai passar no próximo dia 18, ó Pai. Guie as mãos dos médicos, Senhor, para que tudo dê certo nessa cirurgia que é uma parte tão melindrosa do nosso corpo, que são os seus olhos. Senhor, abençoa para que tudo dê certo e em breve ele esteja aqui contando um testemunho daquilo que o Senhor fez. Senhor, eu oro pela vida do Rafael, Senhor. Eu abençoo este jovem, músico da tua casa, meu Deus, que tem servido ao Senhor todos estes anos, tocando, meu Deus, nesse instrumento para glorificar o teu nome. Abençoe a vida do Rafael, para que ele cresça cada dia mais e mais na sua graça e na sua presença. Senhor, eu oro pela vida da irmã Dalva, Senhor. Eu não sei o que ela está passando ou o que ela está precisando, mas o Senhor conhece. Visita minha mãe nesta noite, Pai, atendendo o seu clamor e a sua oração segundo a sua vontade. E eu te peço, meu Deus, por aqueles que nós oramos e não estão presentes aqui, pelo meu primo teu, pela minha esposa, meu Deus, querida pastora Denise, tome em tuas mãos a vida desta igreja, abençoa teu povo, Pai, encha-nos do teu Espírito Santo, é o que nós te pedimos nesta noite, no nome precioso de Jesus. Pastor Marcos, Deus abençoe grandemente a sua vida, viu? Obrigado por essa cooperação mais uma vez tão importante para nós.
que amaram